Bom, nessa primeira etapa eu estou fazendo as marcações, as linhas que vão ser as paredes. Então eu pego a ferramenta de lápis, vou riscando as paredes que eu já tenho as medidas, vou pegando a trena também, fazendo algumas marcações de referência, certo? E o que eu vou fazer é levantar essas paredes aqui dentro da área de trabalho do SketchUp para simular o espaço lá na casa do meu cliente. Então eu peguei as medidas todas, conferi bem as medidas, né? Tentei pegar o mais precisa possível dentro da casa do cliente, para que eu traga elas aqui para dentro da minha área de trabalho do SketchUp, e a hora que eu for começar a colocar os módulos ali do HelloMob, eu tento dimensionar todo o espaço para que ele fique o mais correto possível, para que eu não precise fazer ajustes lá na minha montagem depois. Então eu vou gerar uma lista de corte aqui depois, a partir do HelloMob, e essas medidas vão para a produção e eu não quero ter que estar fazendo muito ajuste dentro da casa do cliente. Por isso eu tento pegar as medidas o mais exatas possíveis e transferindo elas aqui para a minha área de trabalho, eu só coloco alguns espaçamentos de ajustes pequenos, né? Mas tento deixar o mais precisa possível, justamente para mim não ter que ficar fazendo ajustes demais dentro da casa do cliente. Que seria o que? Levar peças maiores e depois ter que estar cortando lá no local. Então, essa primeira etapa ela é uma etapa importante, porque quando eu estou fazendo as marcações e as medidas, eu tenho que fazer da forma mais correta possível para que eu não na hora de produzir esse móvel, porque ele vai lá para a central de cortes, eu não tenho que estar fazendo peças maiores. Eu tento deixar o mais preciso possível a questão de medidas, para não ter que fazer serviço 2 ou 3 vezes. Que seria que tipo de serviço? Levar a peça maior, aí chegar lá, conferir a medida novamente, aí pegar essas peças, cortar no local. Então ela gera muito tempo de trabalho. Se eu pego as medidas com exatidão dentro da casa do cliente e transfiro elas aqui para minha área de trabalho do SketchUp e também vou conferir todas essas medidas depois, eu consigo tá dimensionando os módulos de uma forma que eu não precise ficar fazendo ajustes. Aí são ajustes mínimos, né? Geralmente dentro da casa do cliente você tem alguma alteração na altura do pé direito quando se trata dos cantos do teto de gesso. Algumas situações ali acontece de ter gesso que não teto de gesso que não é feito com tabica. Então ele dá uma variaçãozinha no canto. Então esses são tipos de ajustes que ainda tem que ser feito na casa do cliente, mas são ajustes mínimos. Mas no geral tentar levar o mais preciso possível. Então para isso é importante pegar as medidas com o máximo de exatidão, trazer essas medidas aqui para a área de trabalho do SketchUp e daí sim fazer todas as marcações necessárias e daí colocar a modulação dentro da minha área de trabalho, já prevendo que ela vai estar toda correta, toda ok, porque eu já coloquei as medidas de forma mais precisa possível. Então, após eu ter feito todas as medidas e subido as paredes, simulei aqui também as colunas que tem lá na casa do cliente, eu vou dar um duplo clique nessa parede para criar um grupo, né? E depois que eu crio esse grupo, eu vou lá nas etiquetas e crio uma etiqueta para ele, que seria a etiqueta parede, né? Eu já tenho aqui do meu lado esquerdo a primeira etapa desse projeto, que é uma das paredes. Então eu já posso ir copiando alguns itens dela, eu não preciso estar desenhando eles novamente. Então eu criei um grupo ali, por quê? Porque na hora que eu for lá para a etapa de projeto, do layout, eu posso estar excluindo essas paredes, porque elas não vão ser interessantes para mim, eu preciso detalhar o móvel, no caso,
né? Então, criando essas etiquetas, eu posso ocultar as paredes, as coisas que não me interessam dentro do layout. E outro detalhe também é que eu fazendo essa etiqueta, eu posso, por exemplo, ocultar ali piso, né, ocultar parede e poder fazer uma cópia dos módulos que eu já configurei lá no HelloMob, em questão de corrediças, material, né, eu posso já ir pegando eles ali, não tem nada que interfira na hora de eu estar pegando esses materiais. Eu estou também aqui só fazendo um ajuste das paredes, eu vi que na hora de desenhar ela ficou entrando ali para dentro do piso, eu não quero isso, eu quero deixar o mais exato possível. Então estou fazendo alguns ajustes rápidos aqui, certo? Também vou pegar nesse momento e conferir se as medidas estão todas certas, conforme as medidas que eu peguei lá na casa do cliente. Então eu vou conferir essas paredes, só para ter certeza de que eu não fiz nenhuma parede ali com medida errada, alguma coisa que talvez tenha passado. Isso é interessante e é necessário também fazer essa conferência, porque às vezes nesse fluxo de trabalho corrido a gente acaba deixando passar alguma coisa. Então eu sempre procuro conferir todas as medidas depois. Já aconteceu no passado de eu gerar um projeto, certo? E não ter conferido exatamente essas medidas e ter dado problemas na hora que for lá para a central de cortes, porque eles cortaram nas medidas que eu tinha definido e quando eu cheguei na casa do cliente tinha paredes que não estavam realmente alinhadas ali com as medidas que eu tinha pego antes, certo? Então aí você tem uma perda de trabalho, né? Uma perda do tempo também, certo? Então é sempre bom conferir. Veja que agora eu ocultei o piso e a parede, por quê? Porque eu vou começar a fazer uma cópia desses módulos. Eu não preciso ir até a biblioteca do HelloMob, visto que eu já tenho peças configuradas em altura, então eu já posso ir fazendo uma cópia. Isso também me faz ganhar tempo, porque como a profundidade dos armários são a mesma nesse caso, eu não preciso ir ali pegar um rodapé, trazer para minha área de trabalho e redimensionar ele. Eu já pego ele pronto e só uso a ferramenta de escala para estar dimensionando conforme as marcações que eu faço previamente. Eu gosto de trabalhar com essas marcações. Cada um trabalha de uma forma, essa é a forma como eu trabalho, né? Então eu gosto de fazer essas marcações e só ir trabalhando com a ferramenta de escala. Aí eu estou fazendo uma cópia já da peça, né? Eu tenho esse rodapé dos dois lados do quarto e eu já consigo adiantar tempo de serviço. Tá? A movimentação das peças eu já consigo também tá dimensionando ali espaçamentos delas. Então nem tudo preciso fazer marcação. Eu faço a marcação nos locais que eu acho bem necessário, como é esse caso aí, né, do arco da porta. Eu quero deixar espaçamentos iguais, né, da vista. Então aí eu vou fazendo uma marcação ou outra que precisa. Veja que agora eu já copiei o módulo que já é existente ali dentro do meu ambiente. Então eu não preciso ir lá na biblioteca novamente, baixar o módulo, configurar o material. Muitas vezes ele vem com o material já definido, mas algumas coisas não salvam dos materiais, né? Então eu já pego um módulo pronto ali e só vou dimensionando conforme os espaços que eu preciso. Isso garante tempo de projeto, né? A gente, depois que pega o ritmo de trabalho dessa forma, no meu caso pelo menos, né, eu já consigo trabalhar de forma mais rápida. Então esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou postar aqui no YouTube, mostrando desde a parte inicial, que é a modelagem desse móvel dentro da área de trabalho do SketchUp, até a parte final, que é a entrega lá dentro da casa do cliente. Então vão acompanhando os vídeos aí, vendo todo esse processo, e ao longo dos vídeos eu vou estar explicando mais sobre essas duas ferramentas, que é o SketchUp e o HelloMob, e a facilidade que ele traz para dentro da marcenaria, ok?